Saúde e bem-estar. Todas as quintas-feiras aqui no Estúdio CBN, o Dr. Vitor Vasconcelos, neurocirurgião e cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas, participa com a gente. Dr. Vitor, muito boa tarde, prazer recebê-lo aqui nessa quinta-feira santa. Tá mutado, Dr. Vitor? Vamos lá, vamos colocar o volume para o Dr. Vitor. Vamos lá. É um prazer estar aqui. Boa tarde para você e a todos. Obrigado, Dr. Vitor. Acontece, viu, nas melhores famílias, né? De ficar mudo. Vamos falar hoje de tumores causados pela alteração da hipófise. Hipófise talvez seja um nome difícil, né, para os nossos ouvintes entenderem. Porém, é algo que é essencial para o funcionamento do nosso corpo, né? Exato, Guarizo. A hipófise, para muitos dos que estão ouvindo esse nome pela primeira vez, nada mais é do que uma glândula igual outra qualquer, como a tireoide é uma glândula, ou seja, um tecido no nosso corpo responsável pela produção dos hormônios. E a gente está falando desse tema aqui quando se trata de problemas neurológicos, exatamente porque a hipófise ela se localiza numa localização bem profunda dentro do crânio, tá? Ela fica no que a gente chama célula túrcica. Se você imaginar, como se fosse o centro da nossa cabeça, né? Traçando ali uma linha imaginária entre as orelhas e uma linha de frente para trás, onde elas se cruzam, é mais ou menos o local da hipófise. E por que falar dessa pequena glândula que tem aproximadamente 1 centímetro cúbico aí dentro do crânio, em especial? Porque ela é considerada a glândula mãe do nosso corpo, né? Uma vez que ela produz vários hormônios e também controla a produção de muitos hormônios produzidos por glândulas que não estão dentro do cérebro, ou seja, ela regula a produção hormonal do nosso corpo quase como um todo, né? E a importância disso é porque há situações em que essa glândula vai crescendo e forma-se um tumor, que, para nossa sorte, a maioria das vezes são tumores benignos, ou seja, dificilmente se tornam malignos, mas é um evento relativamente frequente, tá? Se você considera que aproximadamente 30% da população, isso foi evidenciado através de estudos de autópsias, ou seja, aquelas pessoas que foram avaliadas que nunca tiveram manifestação nenhuma de tumor de hipófise, foi encontrado um adenoma, que são pequenos nódulos dentro da hipófise. Então, isso aí é o princípio, muitas vezes, de um tumor que pode vir a crescer, é uma incidência relativamente frequente, e por isso a gente falar um pouco sobre esse tema, que é de fundamental importância. Em que momento é possível saber, né, que teve essa alteração, já que está ali escondida, né, no nosso crânio? Ótima pergunta. O que a gente tem em relação aos tumores de hipófise? A hipófise, por se tratar de uma glândula, se algo está crescendo ali, você pode ter um tumor que seja tanto produtor de hormônio, assim como a própria glândula, ou um tumor que não produz hormônio. E quando você tem os tumores produtores de hormônio, podem ser de todos os tipos de hormônio produzidos na glândula. Logo, para o ouvinte entender o que você pode ter de sintoma que me sugira que possa vir a ter um tumor. Se o tumor for produtor do hormônio de um dos hormônios, que é o hormônio do crescimento, o hormônio produzido pela glândula do crescimento, você pode ter um aumento progressivo do tamanho dos pés, do tamanho das mãos, uma formação da mandíbula mais acentuada, principalmente quando acontece nos pacientes que já são adultos, né? Ou seja, são o que a gente chama de acromegalia, ou quando em crianças você pode ter o gigantismo, aquela criança que começa a ter um progressivo crescimento acima da média. Esse é um dos exemplos de sintomas. Se você tem que a prolactina, que é um dos hormônios produzidos pela glândula, começa a se desenvolver ali naquela região produtora de prolactina, um tumor, você pode ter um aumento desse hormônio, que se manifesta como a perda de leite pelas mamas, né? No geral, nas mulheres, em que você pode ter, mesmo fora do período de gestação, amamentação, a glândula produzindo hormônio e espontaneamente a mulher perde um pouco de leite nas mamas. Isso é, na maioria das vezes, como as pessoas descobrem. Mas também há situações
em que você pode ter disfunção de outros hormônios, como o aumento dos hormônios da tireoide, uma vez que a glândula hipofisária controla a função da glândula tireoide, ou mesmo quando o tumor não produz hormônio, à medida que ele vai crescendo, como a hipófise se localiza numa proximidade grande com os nervos da visão, ou seja, os nervos responsáveis por conectar a imagem que a gente capta através dos olhos à área do cérebro que interpreta isso, você pode ter uma compressão dessa área em decorrência do crescimento da glândula, né, formando um tumor, no caso. E isso se manifesta como uma alteração de visão, que na maioria das vezes compromete a periferia da visão. Então, é relativamente comum o paciente falar, doutor, eu olho para frente, está tudo bem, mas do lado aqui, ele está começando a ficar meio escuro, meio difícil de ver. E até em situações inusitadas, como o paciente que, depois do segundo, terceiro retrovisor do lado direito lá que ele quebrou, ele começou a estranhar que aquele golpe de vista não estava mais bom, não estava bem como antes, né? Então, isso pode acontecer. E, por fim, também, mesmo sem ter nenhuma alteração de hormônio, nem alteração visual, você pode ter a manifestação de uma dor de cabeça atípica, normalmente uma dor que você não tinha antes, ou se era alguém que tinha recorrentemente dor, essa dor vindo mais frequente ou com uma intensidade maior, isso são sinais de alarme de que pode ter algo relacionado à hipófise. Doutor Vitor, tem alguma mudança na hipófise, por exemplo, pela alimentação, por ingestão de algum medicamento, ou é algo genético, ou até, como se fala em tumor, é algo que pode acontecer aleatoriamente, como vários tipos de câncer acontecem? O adenoma de hipófise, que é o tumor mais comum da hipófise, ele não tem um fator de risco associado, tá? Então, não é algo que você faça ou deixe de fazer, que pode fazer com que ele ocorra. A importância de falar desse tema, mesmo que não seja possível evitar aí fatores de risco, né, para desenvolvê-lo, é exatamente fazer com que as pessoas tomem ciência da existência da glândula e também dos sinais de alarme que façam com que o diagnóstico precoce seja possível ser feito, o que evita, muitas vezes, uma lesão visual ou mesmo alterações outras que possam trazer riscos à saúde. Um exemplo, né, recentemente a gente viu um caso de uma paciente que tinha ali um aumento do peso, tinha também uma pressão arterial aumentada, o açúcar do sangue aumentado, coisas que são relativamente frequentes hoje em dia, né? A pessoa está um pouco acima do peso, está com pressão descontrolada, com o início de diabetes, e de repente essa pressão alta de difícil controle foi identificado que era secundária à produção de um hormônio do corticoide endógeno, né? Que a gente chama a síndrome de Cushing. E isso é um exemplo de novos sintomas que, se você tiver, né, um quadro, você não está comendo muito, você não está tendo outros problemas e começa a descobrir pressão alta, alterações de glicemia, alterações de pilificação, ou seja, aumento dos pelos no corpo, isso tudo é importante a que a gente tome ciência para buscar, de início, um endocrinologista, que a partir dos exames consegue identificar alguma função alterada da glândula, e aí, na sequência, ele pede normalmente uma ressonância do crânio para identificar se a glândula tem ou não tem um tumor, tá? Mas respondendo a pergunta, é uma tendência genética, apesar de que a grande maioria deles acontece ao acaso. Existem só algumas doenças, como a neoplasia endócrina múltipla, que responde por um percentual muito baixo dos casos de adenoma, mas, no geral, é errático a incidência, mas é importante falar do tema para que a gente pense a respeito e identifique de modo mais precoce possível. E aí dá para tratar com medicação ou é necessária a cirurgia? Super importante essa pergunta também, Sandra, porque, diferente de praticamente todos os outros tumores, a gente tem uma boa possibilidade de tratamento desses tumores. A maioria deles, como a gente falou, não é maligno, não é câncer, né? Ou seja, eles dificilmente se tornarão algo de difícil controle, que ameace a vida do paciente, mas que podem sim causar lesões graves, como a perda visual. Alguns tumores produtores de alguns hormônios, como é o caso dos tumores produtores da prolactina, aquele que faz sair a secreção mamária, o leite, né? Eles podem ser tratados meramente com medicamento, ou seja, você toma um remédio e o tumor some. Isso é uma
ótima alternativa e considerando que esse remédio não é uma quimioterapia, ou seja, praticamente pouquíssimas chances de efeito colateral, isso pode ser feito. Mas há casos em que o tumor ou não produz hormônio, portanto, também não tem remédio para tratar, ou o tumor até produz alguns tipos de hormônio que o melhor tratamento é a cirurgia, e a novidade é que a gente pode fazer a remoção desses tumores, ou seja, uma neurocirurgia, sem a necessidade de fazer a abertura do crânio, ou seja, aquela grande cirurgia, você abre de fato a cabeça, raspa o cabelo, coisa do tipo. A gente utiliza hoje técnicas minimamente invasivas, em que você faz uma cirurgia por vídeo, utilizando um caminho natural, que é o nariz, assim, através do próprio nariz, no fundo do nariz, digamos assim, a gente consegue fazer uma pequena abertura e remover o tumor diretamente, praticamente sem manipular os tecidos cerebrais. Isso faz com que a cirurgia seja minimamente invasiva, permitindo uma recuperação precoce, praticamente indolor para o paciente. Então, isso é também um avanço dentro do tratamento da neurocirurgia. É um tema em que especialmente eu tenho interesse, esse tipo de cirurgia minimamente invasiva, em que você tem aí mínimo trauma sobre os tecidos e uma recuperação bem mais acelerada, né? Muito interessante e esclarecedor também em relação ao tema, viu, doutor Vitor? Agradeço por trazer esse conhecimento aqui para os nossos ouvintes também. Eu que agradeço e, no mais, tenham todos ótimo feriado aí. Obrigada para você também. Obrigado, Dr. Vitor Vasconcelos, neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas, que está todas as quintas-feiras com a gente aqui no quadro Saúde e Bem-Estar. Intervalo no estúdio CBN, 3h26.